Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre sonhar com parentes que já morreram. E qual a mensagem do nosso subconsciente, ou melhor, da espiritualidade, com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, muitas vezes nós temos dúvida com relação a sonhar com algum parente que já morreu. Se esse sonho ele é fruto da nossa mente, de memórias que temos guardadas, ou ele realmente é a visita de um espírito desencarnado, de um parente, de um ente querido que já morreu, que já faleceu. Alguns traços de memórias ligados a pessoas que já faleceram realmente podem aparecer em nosso sonho. Quando existem traumas ligados, por exemplo, àquela pessoa. Então a nossa mente usa dessas memórias para montar um sonho numa tentativa que possamos superar o ocorrido. Esse ocorrido, mais uma vez, ligado a uma pessoa que já faleceu, um parente falecido. Muitas vezes sonhos que envolvem parentes que já morreram é relacionado a uma das fases do luto que estamos vivendo, a da aceitação. Não conseguimos superar, não conseguimos aceitar o fato de que uma pessoa que amávamos não está mais presente nesse plano conosco. Então, o nosso subconsciente também pode usar traços da nossa memória ligados àquela pessoa, para que possamos entender essa transição, essa passagem para o outro lado. Às vezes, os sonhos com pessoas, parentes que já morreram, envolvem desejos reprimidos da nossa parte, de ter novamente com aquela pessoa, de que aquela pessoa esteja novamente conosco, que nós possamos se abrir, conversar de alguma forma. Desejos reprimidos tendem a aparecer com uma intensidade muito forte em nossos sonhos e também pode usar traços da nossa memória. Então esses sonhos eles podem realmente ser apenas produto da nossa mente. Mas existem sonhos que realmente são visitas de espíritos de pessoas que já morreram, de parentes que já morreram. Visitas que vêm até nós tentando de alguma forma se comunicar conosco. A pergunta é: como eu posso distinguir quando é fruto da nossa mente, de memórias, quando realmente é um sonho de visita, a visita de um espírito? Vai depender da carga emocional presente no sonho. E isso somente nós para podermos distinguir. Então, dependendo dessa carga de emoções que o sonho está carregado, com relação a vermos ali a presença de um parente que já morreu, então nós podemos saber se é fruto da memória ou fruto de uma visita de um espírito. É a carga emocional, as emoções que afloram. Geralmente, quando é fruto da nossa memória, da nossa mente, nós não sentimos aquela forte presença da pessoa amada, do parente que já faleceu ali. Lembramos, nos remete a um passado, a presença dele, mas as cargas emocionais não são tão intensas. Mas quando esse sonho, a presença desse parente que já morreu ali nele, nos faz, por exemplo, acordarmos chorando, emocionados, com uma saudade, então com certeza nós tivemos aqui um sonho de visita. A visita de um espírito desencarnado que veio até nós nos sonhos, tentar de alguma forma falar conosco. Lembre-se, é sempre associado às fortes emoções que vivemos durante o sonho, quando se trata de um sonho espiritual, um sonho de visita. E existem algumas espécies, tipos diferentes de sonhos de visitas. Uma delas, por exemplo, é quando o espírito de alguém que já morreu vem se despedir. Aparece para nós nos sonhos, nos abraçando, por exemplo, tentando se comunicar, olhando nos nossos olhos.
Ele vem até nós numa tentativa de dizer um adeus, de dar um tchau, um até breve. Ele entendeu o processo. Ele entendeu que agora está num outro plano. Ele sabe que o corpo padeceu, que o corpo faleceu, mas o espírito continua vivo. Então ele arruma uma brechinha para aparecer em nossos sonhos. E ele vem se despedir. Essa despedida geralmente ocorre com as pessoas que eram mais apegadas a ele, que eram mais próximas, ou de certa forma ele tinha certa responsabilidade com essas pessoas. Então, ele vem, de alguma forma, tentar se comunicar, dizendo: estou bem, não fique triste, não fique dessa forma, eu estou bem, eu passei apenas para o outro lado, a vida vai continuar, eu vou seguir aonde eu estou e você precisa seguir aonde você está. Se você fechar os olhos, você pode me sentir. Mas não entenda que acabou. Essa despedida, na verdade, é uma mensagem para nós, no sentido exatamente nesse ponto, que a vida não acabou, apenas houve uma transição, uma passagem para o outro lado. Alguns desses sonhos de visitas de parentes que já morreram aparecerem em nossos sonhos envolve a tentativa dele, do espírito, de entender o que está acontecendo. Até o momento ele não entendeu que houve a morte do corpo, o falecimento ali do corpo dele. Ele está num processo ainda de colher essas informações, de entender o que está acontecendo. E ele pode aparecer nos sonhos dos parentes numa tentativa de pedir socorro, ou numa tentativa de realmente me explica o que está acontecendo. Eu estou aqui num outro lugar, mas eu não consigo falar com vocês, eu não consigo mais fazer parte de onde eu estava presente. Então ele vem, de alguma forma, tentar se comunicar para entender o que está acontecendo com ele. Esse processo de transição. Alguns desses sonhos, que envolvem parentes que já morreram, é sobre matar a saudade. Geralmente ocorrem depois de um tempo já do falecimento. E o espírito do ente querido vem até nós, ou nós podemos ir até ele, numa tentativa de matar a saudade. A saudade é uma dor que fere os dois lados, para nós aqui e para eles também. Os espíritos também sentem saudade. Aliás, é muito doído logo no processo de transição que ocorre o desencarne, a saudade que eles sentem com relação aos que ficam aqui na matéria. Da mesma forma para nós. Então eles vêm para matar essa saudade. Alguns desses sonhos de visitas que ocorrem podem ser relacionados a que esses espíritos de parentes que já morreram estarem muito ligados à matéria, estarem ainda presos aqui nesse plano de alguma forma. Por exemplo, parentes que já morreram e que tinham algum tipo de vício em cigarro, em bebidas, em drogas. Tais espíritos podem ficar atrelados aqui. Pode ser algum tipo de apego relacionado, por exemplo, a bens materiais. Tinham amor em demasia por bens materiais. E isso também pode fazer com que o espírito ele fique de alguma forma atrelado aqui à matéria. E isso pode acabar virando até uma obsessão, dependendo da intensidade que esse espírito está aparecendo em nossos sonhos. Neste caso, devemos fazer uma prece, tentar explicar para ele, para esse espírito, o que aconteceu. Com as nossas próprias palavras, explicar que os bens são transitórios, que os apegos que ele tinha aqui agora precisam ficar para trás.
Ele está num outro plano, um outro processo de existência que é diferente. E esses apegos que ele tinha está de alguma forma o prejudicando. Em nossas preces, nós devemos falar isso para ele. E o Espírito vai sentir quando realmente for do nosso coração, quando falarmos do nosso coração. Por isso a importância de não usarmos fórmulas prontas em nossas preces. Nós devemos falar o que está dentro de nós, porque aí sim vai se transformar em energia, assim como ele, como o Espírito é. E ele absorve essa energia, e isso o ajuda muito nesse processo. Outro tipo de visita pode ser de espíritos de parentes que já morreram em revolta, estarem de alguma forma revoltados com tudo o que aconteceu. Por exemplo, a morte deles foi fruto de um homicídio, de uma coisa que eles não esperavam, ocorreu de maneira repentina, de violência. Então, às vezes, espíritos, eles passam para o outro lado em revolta sobre terem sido flagelados por um acontecimento assim. Da mesma forma, eles podem aparecer no nosso sonho pedindo socorro, pedindo ajuda. Alguns espíritos podem nos atacar em nossos sonhos, de parentes que já morreram. Eles imaginarem que nós somos os inimigos, por exemplo, que nós fizemos isso com eles, mas eles não entendem, prestem bastante atenção. Não são espíritos do mal, espíritos malignos. São de pessoas que antes estavam conosco, mas em razão de alguma coisa que aconteceu com eles, nesse processo de desencarne, eles chegaram no outro lado em revolta. E eles podem ver tudo e todos como inimigo. E enquanto essa raiva, esse ódio que eles carregam não for apaziguado dentro deles, eles não vão conseguir seguir normalmente lá no plano espiritual. E as nossas preces e orações os ajudam muito nesse sentido. Então, se você teve um sonho, por exemplo, com um parente que já morreu, e de alguma forma ele estava tentando te atacar, tentando te matar no sonho, pode ser este caso, que ele está em revolta. Mais uma vez, não é que é um espírito maligno que ele se transformou em algo do mal. Ele só não está entendendo o processo. Ele não está conseguindo trabalhar com algumas emoções dentro dele. E carece de preces, de orações da nossa parte. Alguns desses sonhos de visita, eles podem, os nossos parentes, o espírito dos nossos parentes que já morreram, podem querer nos levar junto. Eles aparecem em nossos sonhos falando que nós também vamos morrer, por exemplo, e logo vamos estar com eles. Ou eles nos oferecem a mão e dizem, vamos junto comigo. Geralmente em casos assim, as pessoas acordam assustadas, com medo, e ficam se perguntando, será que eu vou morrer? Porque apareceu um parente meu que já morreu e falou que eu ia logo estar com ele, que ele me deu a mão, vamos junto, queria me levar. Não se preocupem mesmo. Eu já atendi, já conversei com várias pessoas que passaram por essa experiência, inclusive eu mesmo. O que acontece é que a saudade é tão grande desses espíritos que são nossos parentes que passaram para o outro lado, que eles querem de alguma forma levar os entes, quem eles sentiam um amor, eles querem levar junto. É em razão de uma saudade gigantesca, uma saudade que dentro deles queima, dói essa saudade, dói muito. Então eles aparecem em nosso sonho tentando nos levar, querendo que nós vamos com eles até o plano espiritual. Eles estão querendo, na verdade, apaziguar essa dor que fere eles no momento. Então, não se preocupem com sonhos assim, vocês não vão morrer. É apenas eles não sabendo lidar com a dor da saudade e querendo que nós vá morar com eles, que nos levar juntos, tá? Também façam uma prece em favor deles. Mais uma vez, não usem fórmulas prontas. Do coração, explique o que está acontecendo. Diga que você também sente saudade. Mas ele precisa entender esse processo
que todos nós vamos passar um dia. Tais sonhos que envolvem a presença de um parente que já morreu também, pode ser com relação a esse espírito estar preocupado com alguém aqui na matéria. Alguém que ficou aqui, claro. Pode ser um parente dele mais próximo. Pode ser um tio nosso. Vamos pegar um exemplo. Um tio nosso faleceu. E ele começa a aparecer em nossos sonhos. Pode ser que um filho dele, um neto dele, esteja passando por dificuldades aqui no momento. Então ele tenta aparecer nos sonhos de alguns parentes no sentido de pedir ajuda não para ele, mas para aquele parente dele, para aquele filho, para aquela filha, para aquele neto, para aquela neta. De alguma forma, ele quer que os parentes ajudem, porque ele não pode mais estar aqui. Ele não tem mais as mãos na matéria, no bolso, a fala na matéria. Então ele quer, de alguma forma, que os parentes possam ajudar, aconselhar, ouvir, de alguma forma ajudar. E eles procuram aqueles que têm maior sensibilidade ao mundo espiritual, que podem sentir a presença dele nos sonhos. Alguns desses sonhos que envolvem a presença de parentes que já morreram, precisamos entender que muitos desses parentes podem acabar, desses parentes que já faleceram, desencarnaram, podem acabar virando o nosso anjo da guarda. E por um tempo, eles nos acompanharem. Claro, eles não vão ficar 24 horas conosco, mas eles podem nos aconselhar, às vezes em decisões, escolhas que precisamos fazer, quando tomamos caminhos errados, quando estamos passando também por algum tipo de dificuldade. Eles podem aparecer em nossos sonhos e tentar de alguma forma nos aconselhar, nos mostrar um caminho que não conseguimos ver. Alguns sonhos assim, nesse sentido, pode ser que eles apareçam com uma cara brava, enfesada. Não é que ele está bravo com você, não é isso. Muitas pessoas confundem e ficam chorando. Puxa vida, será que meu pai, minha mãe que já faleceu, apareceu com uma cara brava para mim? Será que está bravo comigo? Na verdade, é tentando chamar a sua atenção com relação a uma escolha, uma decisão que fez, para você voltar atrás, que isso está prejudicando sua vida, a um caminho que tomou. Nós precisamos entender a linguagem deles. É isso que eu estou tentando falar aqui para vocês. Muitas pessoas às vezes se preocupam com a forma física que esses espíritos aparecem nos sonhos. Às vezes de cadeira de roda, magro, passando fome, raquíticos. Preste atenção, não é que eles estejam dessa forma. É que às vezes o nosso estado emocional reflete neles e nós os vemos dessa forma. Então, às vezes, aquela forma que nós vemos ele, que tanto nos preocupa, na verdade, é nós que estamos dessa maneira. E eles absorvem essas vibrações e aparecem naquele estado. É nós que estamos precisando de ajuda. Claro, em alguns casos, por exemplo, como eu citei para cima um pouquinho do vídeo anteriormente, espíritos em revolta, tentando entender o que está acontecendo, pode ser que eles apareçam com um semblante preocupado, bravo, mas cada caso é um caso. É que muitos desses sonhos, às vezes, as pessoas têm essa dúvida com relação à aparência. E às vezes essa aparência ela é reflexo do nosso estado emocional neles. Eles absorvem essas preocupações que estamos com elas, essa tristeza, e se aparecem dessa forma. Mas geralmente a aparência deles vai ser quando eles estão bem, claro. Por exemplo, quando eles são nosso anjo da guarda, vem nos aconselhar, é de um semblante sereno, confiante. Roupas claras. Essas roupas claras, geralmente quando nós vemos um espírito de um parente que já morreu e ele está bem, nós vamos ver essa pessoa com roupas claras, roupas brancas. Isso simboliza, na verdade, é como a nossa mente vê energia. Eles são espíritos agora. Espíritos são energia.
Então nós vemos dessa forma, nós tentamos entender com a nossa mente limitada ainda com relação ao plano espiritual, essa energia. Então nós vemos eles com essas cores claras. Quando nós vemos com cores escuras, por exemplo, densas, uma aura pesada em volta deles, é porque eles estão passando por algum tipo de problema, dificuldade. Mas roupas claras simbolizam que eles estão bem, que eles entenderam o processo e que estão ali para se despedir, matar saudade, para nos orientar dessa forma. Às vezes, quando ocorrem brigas, por exemplo, a herança, o parente que faleceu, que morreu, deixou uma herança, os parentes estão brigando. Ele lá no plano espiritual sente todas essas vibrações aqui de briga. Ele sente. E pode aparecer nos sonhos de vários parentes, tentando alertar sobre isso. Que esse amor em demasia pelos bens materiais não leva a nada, que prejudica os que aqui ficaram. E ele sente essas vibrações. Por isso que, às vezes, nós não conseguimos superar a dor do luto e ficamos chorando, não aceitando. O espírito sente tudo do outro lado. Ele sente mesmo. A compreensão dele é bem maior que a nossa. É bem maior. Então ele começa a aparecer nos nossos sonhos para vir de alguma forma nos ajudar a superar isso. Aquela ideia que existe também que a nossa dor aqui pode prejudicar eles lá, isso é real. Mas, como eu disse para vocês, o entendimento deles, quando de forma serena, é bem maior que o nosso. A compreensão também. Eles compreendem isso. Então não se sinta culpado. Não se sinta culpada por sofrer, às vezes, a distância de um ente querido que não se faz mais presente com você. Mas é necessário você compreender. É necessário compreender também que uma hora você vai ter que superar isso. Aceitar. Faz parte da vida. Só entenda que mesmo que ele não apareça em seus sonhos, mas está presente. Se você fechar os olhos, você pode sentir. Muitos casos, às vezes, os nossos pais, por exemplo, quando falecem, eles se tornam anjos da guarda dos nossos filhos, dos netos deles, e acompanham as crianças por um tempo. Então nós vemos, às vezes, as crianças falando sozinha, apontando. Escutamos vovô, vovó da parte dela, olhamos e não tem ninguém. Isso não só em sonhos, na vida desperta também. Eles podem se fazer presente na vida dos nossos filhos e acompanharem eles. O que eu estou tentando dizer é que a presença deles é real. Como eu disse lá no começo do vídeo também, existem alguns sonhos assim que realmente são produtos da nossa memória, mas não todos. Eles podem se fazer presente em nossos sonhos, nos visitar em nossos sonhos, e nós também podemos, às vezes, ir até o plano espiritual enquanto estamos dormindo e visitar eles. A saudade é uma dor que fere os dois lados, como disse o professor Chico Xavier. Nós temos essa capacidade dentro de nós. E eles também têm. E não só quando estamos dormindo, eles também podem se fazer presente quando estamos despertos. Mas as correrias do dia a dia não nos deixam perceber isso. Atrapalham, mas tem pessoas sensitivas com uma maior sensibilidade que conseguem sentir a presença deles. O cheiro, o aroma, um perfume, ou até, por exemplo, um cigarro que usavam. Quantos casos já ouviu assim? É uma conversa que nós podemos ficar o dia inteiro falando a respeito. Eu sempre gostei de ouvir essas histórias. Então começaram a acontecer comigo, em sonhos, em visitas. Eu parei para começar a entender, estudar. E não só isso, a ouvir as outras pessoas, a história das outras pessoas, e aprendi muito com elas, com o que elas experimentaram, com o que viveram. E estou compartilhando um pouquinho disso com vocês. De coração,
Me desculpe se o vídeo ficou um pouco longo, mas ainda nós não falamos nem em todas as possibilidades que essas visitas podem ocorrer. Existem muitas e não caberiam realmente num vídeo. Mas fiquem cientes, elas ocorrem e a vida, ela continua depois aqui da matéria. E eles podem se fazer presente em suas vidas, nos seus sonhos, até o dia em que nós nos encontrarmos de novo no mundo espiritual. De qualquer forma, se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto, não se acanhe. Deixa nos comentários, eu estarei lendo, eu estarei respondendo. Se vocês quiserem compartilhar uma experiência que tiveram, porque outras pessoas vão estar lendo os comentários também, para você compartilhar com elas, para elas aprenderem com o que você viveu. Fiquem à vontade. Caso vão relatar alguma dúvida de um sonho que envolveu um parente que já morreu, explica a situação. Quem é o parente, o que ele representava para você, os sentimentos que você tem, se são ligados a traumas, nesse sentido. Eu preciso dessas informações para interpretar o sonho. Vocês vão entender melhor a resposta também. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. Deus abençoe a vida de todos os nossos entes também que passaram para o outro lado, para o plano espiritual. Aqueles que não entendem, que ainda não compreendem, que Deus possa dar sabedoria a eles, força, ajuda. Dos que estão aqui na matéria, de espíritos que estão lá no plano espiritual, que possam receber essa ajuda de alguma forma e ter essa compreensão também. No mais, tenham bons sonhos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!